Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Mentoria PaleoX. Eu sou Paulo Magu e mentoro homens para aumentar o vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado. Sim, isso é muito importante. E o tema do vídeo de agora, ele trata sobre a influência da alimentação em um aspecto bem peculiar da vida do homem. Mas antes da gente começar o vídeo, eu te peço para você dar o seu like e para você se inscrever no canal, porque se inscrevendo no canal, você me ajuda a dedicar mais tempo e energia para os conteúdos relacionados a treinamento e estilo de vida do homem. Assim como dando o seu like, você aumenta o engajamento desse material. Você faz com que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você come hoje? Sim, o que você come hoje? Pensa agora, como é que é o seu hábito alimentar diário? Como é que é o seu cotidiano na alimentação? Essa é a primeira pergunta. A segunda, você treina? Eu não estou perguntando se você faz academia, eu estou perguntando se você treina. E também não estou perguntando se você joga futebol uma vez por semana. Você treina regularmente? Pelo menos 2 vezes por semana? Em algum lugar? Ou de alguma forma? Se você treina em academia, é muito, mas muito provável, que você tenha... Deixa eu só ajustar uma coisa aqui na câmera. Legal. É muito provável que você tenha tido algum tipo de abordagem, seja do teu instrutor de musculação, seja de algum colega de treino, de algum marombeiro, sobre uso de suplementos. Ou seja, sobre o uso de algum tipo de alimento ultraprocessado para substituir a sua alimentação natural. Com a desculpa de que nós não temos tempo para nos alimentarmos bem e por isso a gente substitui alimentos naturais por ultraprocessados, como são os suplementos esportivos. Pessoal, uma coisa tem que ficar bem claro: não existe suplemento natural. Existe suplemento com princípios ativos naturais, mas nenhum suplemento que consegue isolar uma proteína ou aminoácido ou até um neurotransmissor em pó ou em pílula vai ser natural. Ele precisa passar por um laboratório químico para que isso aconteça, tá bom? Isso tem que estar bem claro para você. Legal. O nosso objetivo aqui é, como eu disse no início, aumentar o vigor físico sexual e ficar mais bonito pelado. Porém, apesar desse vídeo falar de alimentação, a gente não vai falar de prescrição de dieta, porque a prescrição de dieta deve ser feita por profissionais da nutrição. O que eu vou fazer aqui é analisar e indicar alguns hábitos diários, alguns hábitos regulares que você pode usar para aumentar a sua performance sexual. O vídeo hoje vai tratar exatamente sobre isso, sobre desempenho sexual relacionado à alimentação. Ah, Magu, isso é bobagem. Bobagem? Se você tem mais de 30, 35, 40 anos e adquiriu sobrepeso nesse período, me explica, o teu desempenho sexual é o mesmo? Ah, mas isso tem a ver com a idade. Não tem a ver com a idade. Se você treina e se alimenta bem, você não só pode manter, como pode melhorar o seu desempenho físico e sexual. Meus clientes são prova disso e eu mesmo, experimentando, já tive a oportunidade de viver esses resultados positivos. Mas para a gente falar disso, eu sei que eu não convenci você ainda, mas eu vou chegar lá. Para a gente falar disso, eu vou te falar sobre quais são os aspectos primeiro do desempenho sexual, né? O que influencia no desempenho sexual. Entre outras coisas, você tem o aspecto fisiológico, que é relacionado às tuas funções, as funções do nosso organismo.
se o nosso coração ele bombeia sangue suficiente, se o teu aparelho reprodutor ele está sadio, se ele não tem nenhum tipo de doença ou síndrome que evite o desempenho sexual. Se o teu cérebro ele consegue manter, consegue levar estímulos, são os aspectos biológicos do desempenho sexual. O segundo aspecto é o aspecto morfológico, que é o aspecto da forma. E aí, sobre o aspecto da forma, nós incluímos a força física, nós incluímos a resistência física, nós incluímos o tamanho e a qualidade do seu órgão reprodutor, do seu pênis. Se o seu pênis é grande, se ele consegue, se ele tem uma forma que seja anatômica suficiente para gerar prazer na sua parceira, tá certo? E, finalmente, os aspectos sinestésicos, que tem a ver com a qualidade do sexo, com a qualidade da forma como você atua com a sua parceira. Dito isso, vamos falar um pouquinho agora dos indicadores do desempenho sexual. O que influencia para que você tenha uma performance melhor ou não, independente da idade. Lembra que você está falando com um sujeito que tem 56 anos de idade quando fez esse vídeo. Então, para novinho eu não sirvo. E eu estou aqui falando para muitos novinhos. Porque hoje as estatísticas mostram que jovens adultos, a partir dos 20 anos, já têm problemas relacionados à disfunção sexual, seja de ordem biológica, seja de ordem sinestésica ou mental. Então a gente vai tratar disso para várias faixas etárias, tá bom? Então eu queria falar primeiro sobre os indicadores de desempenho sexual, queria falar um pouquinho sobre a primeira coisa, que é o controle de peso. Tá? O controle do seu peso corporal. Controle de peso é fundamental. Os homens têm um somatótipo, de uma forma geral, comparado com as mulheres, muito semelhante ao somatótipo de uma maçã. Assim como as mulheres têm o somatótipo de pera, os homens têm o somatótipo de maçã. O que significa isso? Significa que nós tendemos a acumular a gordura corporal, primeiramente e principalmente no que nós chamamos de cinturão lombar, que é a região onde está a barriga, que fica próxima à cicatriz umbilical. Então, nós temos tendência a acumular gordura naquela região. Isso ocorre pela redução gradativa ao longo da idade para pessoas sedentárias, para redução de testosterona e hormônio de crescimento, ou o que nós chamamos de GH, tá certo? O aumento de peso corporal leva a uma fadiga muscular precoce em exercícios metabólicos, em exercícios de resistência, e nós estamos falando de ato sexual, que se você quiser durar mais do que 10, 15 minutos na cama, você vai precisar de resistência. Então, e você sabe disso, você que transa sabe disso, né? E também atuam no recrudescimento da mobilidade do próprio equilíbrio, que quando você tem barriga, você desloca o seu centro de gravidade. Então você perde equilíbrio e também perde mobilidade articular. E quando nós falamos de desempenho sexual, nós não estamos tratando apenas do desempenho biológico, nós estamos tratando da qualidade do sexo, da criatividade, de você querer fazer algo diferente. Muitas vezes o aumento de peso, o excesso de peso, ele te impede de que isso ocorra. O segundo indicador é a regulação hormonal. E nós vamos tratar especificamente aqui dos hormônios androgênicos e dos hormônios do prazer. O que são os hormônios androgênicos? São aqueles que determinam os nossos caracteres sexuais secundários. No caso, os caracteres sexuais masculinos. E aí eu vou sintetizar em 4 substâncias importantíssimas entre os elementos androgênicos, que são a testosterona, o GH, que é o hormônio do crescimento, a insulina, e aí não falo do excesso de insulina, mas do controle da insulina, e o cortisol. O cortisol que aumenta a agressividade, aumenta o nosso sentido de alerta.
que são fundamentais quando nós falamos de desempenho sexual. Porque o sexo, do ponto de vista biológico, do ponto de vista antropológico, ele não é um ato apenas de carinho, ele também é um ato de extravasar, é um ato de um ato de liberação de estresse. Ele também envolve um certo nível de agressividade, que é uma agressividade platônica, mas não deixa de ser agressividade. Além disso, nós temos os hormônios do prazer. E eu vou sempre, em vários vídeos, eu vou citar de uma forma ou de outra, e tem alguns vídeos que eu vou tratar especificamente disso, dos hormônios do prazer, que são a ocitocina, a serotonina, que tem relação direta com o sono, a ocitocina, que tem relação direta com o prazer sexual, e a dopamina, que tem relações diretas com a redução do estresse e a sensação de alívio principalmente pós-ato sexual. E, finalmente, falando de regulação hormonal, nós vamos falar de libido. E a libido, ela é composta basicamente, e eu estou falando disso do ponto de vista emocional, né? Não do ponto de vista biológico. A libido tem relações biológicas, existem pessoas com limitações biológicas que não conseguem atingir a libido, mas nós não estamos tratando dessas pessoas. Nós estamos tratando de pessoas que, como os médicos dizem, apto a desempenhar funções do dia a dia. A libido, ela é baseada na relação entre os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, gustação e tato. Dessa relação dos 5 sentidos com a tua liberação de feromônios. Sim, não são somente animais que lançam feromônios. Os seres humanos também liberam feromônios. Em menor quantidade que no passado. Porque no passado não existiam perfumes, escovas de dente, banho diário, não existia nada disso. Então você liberava muito mais feromônios naturais, feromônios individuais específicos do que hoje. Mas o ser humano, por característica genética, ele libera feromônios. E esses feromônios são liberados principalmente de forma epitelial. São liberados pela pele, a partir da transpiração e a partir da evaporação. Por isso tem aquela coisa do cheiro de homem. Não é cheiro de homem, é cheiro do homem. Porque cada homem tem um cheiro específico, com diferenças sutis, mas cada homem tem um cheiro específico. Porque os nossos odores são resultado das nossas experiências de vida. São resultados do meio ambiente em que você se relacionava. São resultados das pessoas com quem você convivia. Então, os feromônios são muito individuais. Então, regulação hormonal tem a ver com esses 3 grandes aspectos. Os hormônios androgênicos, os hormônios do prazer e a questão da libido. Além disso, um outro indicador também é a questão da imunidade. Quando nós falamos de imunidade, nós estamos falando da prevenção de doenças crônicas e alergias. Gastrites, sinusites, amidalites, todas as ites, esse sufixo it tem a ver com processo inflamatório. As doenças crônicas, elas são geradas por processos inflamatórios. Significa que nós estamos inflamando o nosso corpo, nós estamos ferindo o nosso corpo. E uma das principais características da prevenção de doenças crônicas é você mudar a sua alimentação. E isso inclui também as alergias. E inclui também as bursites, as artrites, todas essas doenças crônicas que invadem ou os seus órgãos, ou as suas articulações, os seus músculos, tem a ver diretamente com a sua saúde geral. E a sua saúde geral, ela é basicamente formada dos seus hábitos, do seu estilo de vida, da sua alimentação e da sua atividade física diária. Tá bom? Outra coisa que relacionada à imunidade é a hemodinâmica. A hemodinâmica é como o seu sangue se manifesta no seu corpo, seja através da velocidade, seja através da viscosidade do sangue ou da própria qualidade do seu sangue. Que inclui inclusive fator RH e aqueles aspectos genéticos que a gente estuda lá no ensino médio. Mas principalmente no nosso caso, para o assunto de hoje, a hemodinâmica se refere ao fluxo sanguíneo. Porque o fluxo sanguíneo
é que vai definir biologicamente a rigidez do seu pênis no ato sexual e a duração dessa rigidez. Por quanto tempo ele se mantém rígido. Muitas vezes tem a ver com a libido, mas outras vezes tem a ver com a sua saúde. E pessoas com excesso de peso têm menos fluxo sanguíneo. E com isso tem menos rigidez. E com isso perdem performance sexual. Estamos começando a nos entender? Muito bem. Agora vamos lá. E o terceiro, alimentação saudável. E quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala de estilo de vida. Alimentação e estilo de vida tem tudo a ver. E aí que eu entro num estilo de vida que eu desenvolvi, há mais de 10 anos eu desenvolvi, que é o estilo de vida chamado homem paleomoderno. O que é o estilo de vida homem paleomoderno? É um estilo de vida que combina comportamentos e hábitos meta-ancestrais, ou seja, próximos da nossa ancestralidade, e quando eu falo ancestralidade, eu estou falando de milhares de anos atrás, que combina esses comportamentos meta-ancestrais com os benefícios do que nós chamamos de minimalismo moderno. O que é minimalismo moderno? É você viver com prioritariamente, aquilo que você necessita. E não viver em função de desejos que são efêmeros e que não contribuem para a sua felicidade, que não contribuem realmente para a sua felicidade. É claro que se você tiver condições financeiras para ter muitos luxos, isso é ótimo, mas nem todo mundo passa por essa situação, tá certo? Então, a combinação desses comportamentos mais ancestrais com o minimalismo moderno e os benefícios da vida atual é que formam esse conjunto que nós chamamos de estilo de vida do homem paleomoderno, certo? E esse estilo de vida, ele remonta a tempos pré-agricultura. E nós vamos ter um vídeo em breve falando justamente sobre a influência da agricultura na evolução humana, tá bom? Quando a gente fala de alimentação, a gente não pode deixar de falar sobre trigo e leite, que são dois alimentos amplamente consumidos no mundo e que são alimentos que não foram desenhados, no caso do trigo, para seres humanos, porque o trigo ele é, na natureza, consumido por pássaros e insetos, não existe nenhum mamífero não domesticado que consome trigo. E o leite bovino, que como o próprio nome diz, ele é bovino. Ele é um leite com hormônios e estrutura molecular para um bebezinho de 15, 20 quilos, que é o bebezinho, que é o tamanho do bezerro quando nasce, e não para um bebê de 3 a 4 quilos em média, tá bom? Então, por aí você já começa a entender o que eu quero dizer com alimentação saudável. É comer alimentos, é ingerir, consumir alimentos que sejam desenhados para a espécie humana, tá bom? A minha proposta para você, e aí nós vamos falar agora sobre as soluções para isso, a minha proposta para você é de uma alimentação que nós chamamos de meta-ancestral. O que é uma alimentação meta-ancestral? É uma alimentação onde você que está assistindo o vídeo passe a consumir alimentos saudáveis e próprios da espécie humana. Lembra que a gente falou agora há pouco? Trigo e leite. O leite é interessante para o ser humano, primeiro, se for leite humano, e segundo, até o período do final da lactação. Porque a partir desse período, o nosso corpo, ele não absorve mais todas as características do leite. E a gente vai ter um vídeo também falando em breve, porque esse é um assunto que também demanda um vídeo inteiro, sobre o consumo de leite e um outro sobre o consumo de trigo, tá bom? Então, o que nós queremos? Eu quero que você comece a repensar a sua alimentação e passe a substituir sutilmente alguns alimentos. E como eu faço isso? Bom, a primeira coisa é dar o like nesse vídeo se você ainda não deu. Eu tenho que lembrar você, porque se você chegou até agora no vídeo e não me conhecia e está curtindo o vídeo,
então dá like, porque é sinal que você está gostando. Nós já passamos a metade do vídeo. Já passamos da metade, esse vídeo não vai ser um vídeo tão longo, tá bom? E se inscreve no canal, porque se inscrevendo me ajuda também a desenvolver outros assuntos relacionados a treinamento e estilo de vida do homem, tá bom? Então vamos lá. A minha alimentação é, primeiro, uma redução drástica de alimentos processados. Quando a gente fala em alimentos processados, não confunda com alimentos industrializados. Todo alimento processado é industrializado, mas nem todo industrializado é processado. Tá bom? Então, para isso, você tem que ler o rótulo. O que a gente sabe quando um alimento ele é processado? É quando ele muda a forma dele, né? Quando ele tem uma mudança forma através de agentes químicos, e quando você lê o rótulo, encontra mais do que 2 ingredientes que você não tem a mínima ideia do que seja, que normalmente vem com o nome acidulante, antioxidante e um conjunto de letras e números que você não tem a mínima ideia do que significa. Então, quando você encontra isso no rótulo desses alimentos, você sabe que esse alimento foi processado na indústria, tá bom? Segundo, uma grande ingesta de carnes, de ovos, de vegetais, incluindo as oleaginosas. E eu estou falando de proteínas, fontes de proteína. Né? Terceiro, a sua fonte de carboidrato ser composta de frutas, ou raízes, ou tubérculos. Porque nós estamos aqui tirando o trigo e reduzindo drasticamente o milho e o arroz. Ah, mas arroz faz mal? Não é que o arroz faça mal. Mas o arroz, ele vai aumentar a sua insulina mais do que esses alimentos que eu estou falando. Raízes, tubérculos, eu incluo batatas, beterraba, eu incluo aipim, inhame, existe uma seleção relativamente grande desses alimentos, e frutas. As pessoas não têm muito hábito de comer frutas. Elas comem frutas muito esporadicamente. As frutas devem ser ingeridas diariamente, nunca em excesso, porque nenhum alimento deve ser ingerido em excesso, inclusive as carnes, os ovos, mas ser consumido diariamente, porque isso vai lhe dar saciedade para não comer alimentos que tenham origem no trigo ou no milho, porque esses 2 alimentos foram modificados para que nós tivéssemos maior produtividade, e por serem modificados, eles também tiveram a sua estrutura química modificada, tá bom? Mas Magu, mas eu tenho que manter isso sempre? Não, você tem uma estratégia que você pode usar chamada Trash Day, que é o dia do lixo. Né? Uma vez por semana, você pode sim fazer o seu Trash Day e comer alguma coisa diferente. Trash Day não significa comer de tudo o que puder, porque isso é coisa de tosco que vai no rodízio de pizza e só pensa em dar prejuízo para o dono, mas não come porque tem fome. Ele come porque ele está pagando, então se ele está pagando, ele tem que comer mais. Isso é coisa de gente tosca. É coisa de gente que não tem amor assim, não tem amor próprio, quer mais alimentar o seu próprio ego, né? Ou então dar um valor pro dinheiro que ele nem tem, tá certo? O Trash Day, o dia do lixo, é um dia em que você come algo diferente. E aí sim, você vai comer a sua massa carbonara, aí você vai comer a sua pizza de forma civilizada, importante, de forma civilizada, mas como uma forma de você comer alguma coisa diferente, tá certo? Uma refeição, no máximo 2 refeições em um dia. Esse é o que nós chamamos de Trash Day. E também o auxílio do jejum intermitente. Mas aí nós vamos ter um vídeo específico falando de jejum intermitente, tá bom? Essa é a minha proposta geral. O que vai acontecer com essa proposta que eu estou passando para vocês? Tá bom? Você quer saber um pouquinho mais sobre jejum intermitente? O jejum intermitente é uma estratégia que nós usamos quando diariamente, o ideal é que seja diariamente, né? Diariamente você passe um longo período sem se alimentar de alimentos sólidos ou alimentos que contenham calorias,
Tá? Isso pode ser do jantar até o almoço do dia seguinte, pode ser do almoço até a ceia final antes de dormir, pode ser do seu lanche da tarde até o café da manhã, tudo variando ali entre 12 e 16 horas, mais ou menos, para a maioria das pessoas. Tá? Eu tô dando algumas receitinhas aqui de bolo que elas servem para grande massa de pessoas, mas tem gente que faz jejum intermitente de 20 horas, de 22 até de 24 horas, então existem estratégias. Eu tô falando das estratégias que são mais adequadas à vida moderna, são mais adequadas às pessoas comuns que trabalham, que precisam trabalhar, que sentem fome, que têm estresse, não em cima de uma situação ideal. Porque ninguém vive uma situação ideal. Pouquíssimas pessoas muito privilegiadas, econômica, social e culturalmente, conseguem viver uma vida ideal, né, que pode escolher o que fazer a qualquer hora do dia. Não é o nosso caso, tá bom? O que vai acontecer quando você utiliza essas estratégias? Primeiro, você passa a controlar o seu peso. E com isso você reduz a insulina. Reduzindo a insulina, você evita acumular gordura no seu corpo e você passa a ter uma relação muito melhor no ato sexual. Pessoas com alta insulina, elas têm dificuldade de ereção. Tem fatores que impedem uma ereção prolongada. Então você já favorece a sua ereção prolongada. Pô, Mago, quer dizer que se eu parar de comer pão, massa e pizza toda hora, eu vou melhorar meu desempenho sexual? Sim! Sim, essa é a resposta, tá bom? Segundo, estimula a liberação de testosterona e hormônio de crescimento. Mais testosterona até que hormônio de crescimento. Porque o hormônio de crescimento, com o tempo, ele vai diminuindo drasticamente, até porque você já está na fase adulta, certo? Mas a testosterona, ela tem uma redução gradativa a partir dos 30 anos, na ordem de 1 a 2% de testosterona livre ao ano. Então, se você for um sedentário, é bem provável que com 70 anos, você tenha aí cerca de 40% menos testosterona, o que torna você quase inábil, né, para não dizer outra coisa, não operacional para a prática de sexo, como você praticava antes. E neste caso, a testosterona, você pode não só recuperar, como você pode supercompensar com a idade, se você tiver uma relação muito legal de alimentação alimentação e treinamento físico, tá bom? Terceiro, secretar mais hormônios do prazer. Eu vou chamar aqui de hormônios do vigor, né, que é a ocitocina, a serotonina e a dopamina. São hormônios fundamentais, não somente no desempenho sexual, como no próprio prazer que você tem quando você alcança o orgasmo. Redução de doenças crônicas. Porque com menos doenças crônicas, seu corpo deixa de ser uma bomba inflamatória. E com isso você tem um fluxo sanguíneo melhor, com isso você tem uma resistência melhor, com isso você tem uma imunidade melhor. O que tudo isso gera? Sexo melhor. Melhor na quantidade, que são os efeitos biológicos que a gente citou anteriormente, e melhora na qualidade. Você resiste mais, você tem mais prazer, você desfruta mais o prazer com a sua parceira. Tá curtindo isso? Então deixa eu te dar algumas curiosidades para a gente fechar esse vídeo, porque se você chegou até aqui, você só vai ter essa curiosidade agora. Se você desligou antes, está pensando na galera que saiu antes, mas isso também interessa, vai perder essa dica que eu vou dar agora. A primeira delas, é fundamental que você estabilize o zinco no seu corpo. Sim, o zinco, aquele elemento químico da tabela periódica. O nosso corpo não produz zinco, mas ele precisa de zinco para regular os seus hormônios. Então eu vou te dar 3 alimentos que são essenciais para você regular o zinco e com isso lançar mais feromônios quando você estiver com a sua parceira. Porque no ato sexual nós transpiramos. E na transpiração você pode levar mais prazer à sua parceira quando você tem feromônios que atraem
as mulheres. Então, vou te dar 3 alimentos fundamentais para a estabilização do zinco. Carne de porco, amendoim e feijão. Tem outros, mas eu escolhi 3 que eu tenho certeza que pelo menos 1 ou 2 desses 3 você curte. E até consome de vez em quando. Então, não é nada diferente. Não estou pedindo para você incluir a chia nos seus temperos ou começar a se alimentar apenas de sal rosa do Himalaia, que também é legal, mas não quero mudar muito os seus hábitos. Eu quero pegar 3 coisas que provavelmente você consome. Carne de porco, amendoim e feijão. Não vai comer isso todo dia em excesso, principalmente o amendoim, porque o amendoim ele é calórico, né? Ele é bastante calórico. Mas você pode incluir o amendoim nos seus petiscos, você pode incluir o amendoim como tempero, né? Você tritura o amendoim e joga ele como tempero na salada. É uma boa dica, né? E a segunda dica é a inserção de frutas vermelhas dentro dos seus hábitos diários, que eu acredito que você vai começar agora, a diariamente consumir frutas. Pelo menos uma ou outra fruta vermelha. Morango, amora, ameixa, maçã. Introduzindo frutas vermelhas, você estimula a liberação de testosterona. Sozinha, ela não faz nada. Se você só ingerir frutas vermelhas, não mudar sua alimentação do ponto de vista macro, como a gente comentou agora há pouco, e não praticar atividade física, não adianta, não vai adiantar. Mas unido, combinado com esses fatores, as frutas vermelhas podem ajudar na estimulação da liberação de testosterona. E a testo é fundamental para você não somente ter um bom sexo, como iniciar o processo para ter um corpo aesthetic, não é mesmo? Para um corpo muito mais saudável e forte. Gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado. A gente vai ter outros assuntos, né? E aqui do ladinho, ó, você vai ver 2 vídeos que eu escolhi para você assistir que complementam a informação que nós estamos trazendo aqui todas as semanas, seja no vídeo grande ou seja apenas num Reels de 1 ou 2 minutos, tá bom? Beijo a todos vocês, abraços a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Câmbio! E desligo.